Olá, eu sou Adriana Kelmer, psiquiatra, e esse é o VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul, que visa falar sobre saúde, corpo e mente e levar mais leveza para a sua vida. Hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre autocuidado, entender como que isso interfere na sua saúde e bem-estar e também as dificuldades que algumas pessoas têm para cuidar de si mesmas. Além disso, vamos falar de algumas estratégias que envolvem as 4 dimensões da saúde: o físico, o emocional, o social ou relacional e o transcendental, para que a gente possa cuidar um pouco mais de si. E para falar sobre esse assunto, que é muito importante, eu tenho 2 pessoas aqui comigo. Mas antes de revelar quem são, eu quero te pedir para curtir o nosso canal, curtir o nosso episódio, seguir o nosso canal e compartilhar com quem você acha que merece ouvir sobre esse assunto. Estão aqui comigo com a Karine Soriana, que é a nossa psicóloga, a Gabriela Ramos, que é a nossa nutricionista. Obrigada, meninas, por estar aqui comigo hoje. É um prazer, Adriana. Obrigada pelo convite. Então, Karine, eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho o que é autocuidado, né? E falar um pouquinho da dificuldade que algumas pessoas encontram para cuidar de si mesmo. Sim, esse tema é muito importante, né, pra gente estar conversando no que se refere à saúde, né, Adriana? Sim. Então, o que a gente entende por autocuidado, né? É a habilidade que o ser humano tem, né, que o indivíduo tem de promover a sua saúde, as habilidades que ele tem, né, para promover a sua saúde, para prevenir a doença, né, para manter a sua saúde e cuidar de si quando já tem alguma doença ou algum processo já instalado, né? Então, essa é as habilidades em que a gente chama de autocuidado. Então, quando a gente vai pensar, né, em quando o indivíduo ele vai promover, ele vai desenvolver essas habilidades, a gente pode pensar em algumas dificuldades que eu vou trazer aqui, o que a gente vê mais na clínica, né? A Gabi também vai falar um pouquinho, que, primeiramente, para a gente pensar, a gente tem o autocuidado, ele tem 3 tripés que a gente precisa observar, que é o autogerenciamento, a capacidade da pessoa de se gerenciar o tempo, os recursos, vamos dizer assim, que ela tem para exercer esse autocuidado, né, em relação à sua saúde. A autoestima, né, e aí não é a autoestima no sentido da autoimagem, mas é no sentido do que a pessoa estima nela mesma, né? A gente sempre tem aquela pessoa, nossa, mas eu estimo essa pessoa, é uma pessoa, né, tem tais habilidades, tais talentos, então a pessoa tem essa estima por ela mesma. Porque se ela não tiver, não tem por que ela desenvolver essas habilidades de autocuidado. Então a pessoa ela tem que ter, né? E a autoeficácia, ela se sentir capaz de exercer, de colocar em prática essas habilidades para cuidar de si mesma. Então, uma das grandes dificuldades é em um desses 3 pontos. A pessoa ter, às vezes, essa dificuldade na sua autoestima, na sua autoeficácia, no seu autogerenciamento, né? Então, outro ponto que é muito importante também, Adriana, que a gente vê é a motivação. Né? Esse é um ponto assim que a gente percebe muito presente na clínica, né? E quando a gente fala de motivação, né, é às vezes a falta que o paciente tem, a pessoa, né, tem de ter ali objetivos claros para colocar em prática, né? O que seria esse autocuidado, o que seria essa prevenção, né, da doença e promoção da saúde para ele, né? Pode falar. Mas eu coloco uma coisa a mais aí, né? Que muita gente confunde o autocuidado, né, o cuidar de si mesmo, com egoísmo, né? Quando na verdade a gente está falando de um amor próprio, né? Fazer um pouco mais por si. Então isso eu acho que dificulta muito para que as pessoas procurem, né, alguma estratégia aí, né, para se sentir bem, para buscar mais satisfação, mais felicidade na vida, sim, né? Sim. E acho que tem também, Karine, muito sentimento, às vezes, de desvalorização, de culpa. Tudo isso atrasa a procura, né, de algum meio para cuidar de si. Sim. Né? E uma das formas de
cuidar de si mesmo é através da alimentação, né, Gabi? Uhum, E eu com acredito certeza. que na sua prática também você encontra dificuldade nesse sentido, né? Sim, para mim o que mais aparece são pessoas reclamando da falta de tempo, acham que pela rotina ser muito corrida, que fica bem difícil você ter essa alimentação mais saudável, mais equilibrada. Também alguma crença meio limitada de que para você comer saudável você tem que gastar muito dinheiro ou fazer dietas extremamente restritivas. Acho que a questão também de a gente o tempo todo é bombardeado com informação na internet e muitas vezes elas não têm uma comprovação científica por trás disso. E como esses conteúdos mais sensacionalistas viralizam mais, as pessoas começam a compartilhar para ganhar seguidores, para ganhar visualização. E a pessoa que é mais leiga acredita nessas coisas, que não necessariamente são verdade. E na grande maioria das vezes nem é. É como perder peso em 21 dias, né? Exatamente, você pode até perder peso, mas não vai ser um peso saudável que você vai perder. E Então, vai recuperar depois. efeito sanfona, você vai recuperar às vezes até o dobro do que você perdeu nesses 21 dias ou qualquer que seja o período bem curto, assim. E isso entra também na questão da falta de recompensa imediata. O paciente está procurando uma solução para um problema que é crônico, digamos assim. É um problema que não surgiu do dia para a noite. Ele não ganhou aqueles 10 quilos do dia para a noite. Ele não ficou diabético do dia para a noite, hipertenso ou qualquer que seja a patologia ou reclamação que ele tenha. Mas quer resolver da noite. Quer resolver da noite para o dia. E é preciso trabalhar isso no consultório de entender para ele que você vai ter seus resultados sim, mas provavelmente não vai ser na rapidez que você está pretendendo. Uhum. Isso quando a pessoa não procura alguma coisa de fora para resolver esses problemas, né, Sim. Gabi? Procura um remédio, às vezes até suplemento também, né? E eu acho que falta aí a consciência das pessoas entenderem que o remédio está dentro delas mesmas, Sim. né? E eu acho que nisso entra muitos pilares da medicina e do estilo de vida, né? Alimentação, movimento, sono, né? O gerenciamento do estresse, não usar substâncias, né, como álcool, cigarro, né, ter uma vida social mais saudável, enfim. Eu acho que tudo isso, se as pessoas procurassem cuidar de cada pilar que nós citamos aqui, né, eles encontrariam, seria muito mais barato, né, porque não precisa comprar remédio nem suplemento, e teria uma resposta natural, né? Mas aí tem a psicologia, né, Karine? Como é que a psicologia pode ajudar essas pessoas a buscarem esse caminho do autocuidado? Sim. Então, a psicologia ela vai atuar nesses 3 pontos que eu coloquei, né, da autoeficácia, da autoestima, do autogerenciamento, entender em quais pontos o paciente, né, a pessoa ela tem mais dificuldade, né, em relação a ver ela como uma pessoa de valor, como uma pessoa que merece cuidado, né, ela vai olhar também para essas crenças, né, igual você falou, né, de que é um egoísmo, de que eu não mereço esse cuidado, até às vezes a crença, né, igual que a Gabi falou sobre a questão do tempo, né? Que entra muito também nessa questão. Às vezes é uma crença, mas às vezes também é uma dificuldade no gerenciamento do tempo, né? Inclusive, essa é uma desculpa muito frequente entre profissionais de saúde, né? As pessoas que mais cuidam dos outros, muitas vezes são os que menos cuidam de si mesmos, né? E cai muito nisso. Eu trabalho muito, não dá tempo, né? Eu não consigo ir para academia, eu não consigo seguir uma dieta, né? Eu não consigo fazer ali. E eu acho que tempo é uma questão mesmo de prioridade e planejamento, né? Se organizar para que as coisas entrem aí no seu dia a dia, né? E isso é muito importante da gente olhar, né? E cada um fazer esse autoexame, né? Porque às vezes é justamente essa questão do tempo, tanto da crença ou do gerenciamento. E aí de olhar onde a psicologia entra muito também, da motivação, né? Quais que são os objetivos, né? E aí quando a gente entra em relação à questão da motivação, é muito importante, eu gosto muito de trabalhar a questão dos valores, né? Os valores é aquilo que norteia a vida da pessoa, né? Aquilo que ela sempre vai mirar, não como um objetivo, mas é o caminho que ela quer percorrer, independente dos contratempos que vêm. Às vezes de um trabalho estressante, ou de uma carga horária, né, mais pesada por um momento da vida, mas apesar daquilo ali, qual caminho eu ainda quero seguir, né? É de
estar, né, com uma vida saudável, é de estar com a minha família, né, é pensar nisso, porque isso que vai sustentar, porque não é fácil, né, Adriana? E às vezes a prioridade da vida dela é a família. E aí, ela, para cuidar da família, ela se dedica demais ao trabalho. Mas aí, de repente, a saúde dela tá indo embora, né? E aí, como é que ela vai cuidar da família? Sim. Exatamente. Então, a pessoa ela tem que olhar, porque muitas das vezes os nossos comportamentos, eles não estão de acordo com os nossos valores de vida e os nossos objetivos. E isso acontece hoje de uma forma ainda muito maior, porque a gente às vezes não tem tempo para parar para pensar. Né? E eu acho que é justamente isso que falta, né, Karine? É parar para pensar, para refletir, para se entender um pouquinho mais. Né? A questão do autoconhecimento, né? Para ver isso, quais são as minhas prioridades, o que eu quero na minha vida, né? O propósito de vida mesmo, né? E será que o caminho que eu estou percorrendo, ele está me levando para atingir esse objetivo, ou ele está me deixando cada vez mais distante daquilo que eu quero? Né? E aí a gente precisa olhar isso tudo, né? Olhar as crenças também que estão por trás disso, né? E uma outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente, né? Que é um dos pontos também que a gente vê que mais atrapalha a pessoa, né? Às vezes o ambiente é que ela está inserida, né? Então, às vezes a psicologia, ela, né, ali com o paciente, ela vai identificar como que o ambiente em que ela tá interferindo, né? A ela ter ali alguns comportamentos em relação à sua própria saúde, né? Então, tá favorecendo, não tá favorecendo? Que mudanças que ela precisa fazer em relação a esse ambiente? Ou se não puder ter mudanças, né? Em relação à questão alimentar, a gente vê muito, né? Uma pessoa da família quer começar uma alimentação saudável, mas o restante não, né? Então, mas não pode mudar, não posso sair de casa, né? E deixar a minha família. Mas então, como que eu, com habilidades psicológicas, né, estratégias, eu vou saber lidar com esse ambiente, já que eu não posso sair dele, né? Então, todos esses pontos é muito importante. E a psicologia, ela ajuda, né, ali o paciente a entender tudo isso, né? Entender qual área é mais importante, né? Porque aí, você falou no inicinho, né, das 4 dimensões aí, a física, a psicológica, a social e a espiritual. Às vezes, cada momento da vida a gente vai precisar dar atenção a uma. Né? A gente às vezes não vai conseguir, igual a gente tá falando, né? Mudar da água pro vinho, fazer grandes mudanças. Não, às vezes a gente vai ter que dar uma atenção específica, né, a cada momento da vida em um. Então, nesse momento de vida que eu tô, qual que é a área que eu tô precisando agora parar e olhar? E isso tudo a gente precisa de parar e refletir, né? E pensar. Então, eu queria até que vocês falassem um pouquinho, né, do trabalho que a gente desenvolve aqui na Clínica VitaSoul, né, para ajudar o paciente nesse processo, muitas vezes de mudança de hábitos, né, para encontrar esses propósitos, para de repente buscar esse caminho, né, de um bem-estar maior. Quer falar das dificuldades, Gabi? Bom, eu gosto de trabalhar com uma ferramenta chamada matriz de mudança. Nela, eu trabalho com a pessoa, quais são os pontos positivos nela. Então, por exemplo, sou uma pessoa muito motivada. Se eu coloco na minha cabeça que eu quero perder 5 quilos até o carnaval, eu vou fazer de tudo para perder os 5 quilos até o carnaval. Quais são os pontos de mudança nessa pessoa? Então, às vezes é uma pessoa que até vai na academia, faz a musculação, mas o cardio não está em dia, então eu já sei que esse ponto eu já posso negociar com ela. Quais são as oportunidades de melhoria dessa pessoa? Então, eu como muito salgadinho no trabalho porque é prático, mas lá tem uma geladeira, então eu posso negociar a pessoa opções de lanche ou refeições que ela pode levar para lá, que ficam fáceis de ela conseguir implementar essas mudanças que ela quer a partir do objetivo. E também quais são as ameaças. Então, às vezes até, eu quero fazer dieta, mas ninguém na minha família faz. Então, eu fico o tempo todo tentada com as pessoas comendo pizza, hambúrguer, salgadinho, refrigerante. Então, eu gosto de trabalhar essa ferramenta, saber quais pontos eu posso trabalhar com a pessoa naquele momento, qual que é o limite dela. E, às vezes, até facilita na hora de focar qual mudança inicial eu posso implementar.
E eu acho até engraçado porque a parte negativa todo mundo responde numa facilidade impressionante, mas na hora de falar as características positivas ou então o que tá fazendo de bom, mas que ainda dá para melhorar, a pessoa trava e não consegue responder. E a gente na VitaSoul também trabalha com um aplicativo chamado Life Up. Como nós somos uma equipe de proposta de trabalharmos em conjunto... Transdisciplinar, eu tinha esquecido a palavra. A gente consegue estabelecer essas metas com o paciente, que a gente conversa durante a consulta, e através do aplicativo ele vai colocando o que ele já fez, na frequência, tudo bonitinho, e a gente consegue ir atualizando isso até de casa mesmo, antes da próxima consulta, dependendo da meta e do avanço que o paciente teve, e passar novas metas dentro daquilo que a gente já tinha combinado na consulta também. O que serve aí até de incentivo, né, para que ele gamificar, né, o nosso trabalho, né. Agora, Gabi, uma das coisas que eu mais escuto quando eu oriento o paciente em relação a uma consulta com a nutricionista, né, mas vai ser difícil, né. Eu acho que eles entendem que a nutricionista vai passar ali uma dieta muito diferente daquilo que ele está habituado, né, no dia a dia, e aí? Então, o que eu gosto de trabalhar na primeira consulta, eu sempre aplico o recordatório habitual do paciente, o que ele já está acostumado a comer no dia. Na primeira consulta, eu procuro apenas fazer melhorias pontuais naquilo que eu identifiquei que é um problema. Então, por exemplo, o café da manhã, a gente tem vários estudos que apontam que quanto mais a concentração de proteína durante a primeira refeição do dia, melhor. Se eu tô vendo que o paciente está comendo bem pouquinho, bem pouca quantidade de proteína, muito carboidrato, eu faço essa negociação com ele na consulta ainda. Eu falo, olha, tô vendo aqui que você come um pão com ovo de manhã. Vamos aumentar para 2? Acrescentar uma fatia de mussarela, que tem um pouquinho de gordura, mas também tem uma proteína ali, pra gente conseguir aumentar seu aporte proteico. Aí o paciente vai virar pra você e falar, você tá querendo que eu engorde? Aí eu faço os ajustes ao longo das outras refeições também. E é isso que precisam entender, né, Gabi? Porque, assim, de repente, né, a gente já ouviu o paciente aqui falar, mas a prescrição que a nutricionista me fez está muito acima daquilo que eu como. E, na verdade, não está. É porque a pessoa está acostumada a comer muito em poucos momentos e vocês distribuem essa alimentação ao longo do dia, né? E aí você vai explicar aí o motivo disso, né? E além da distribuição das refeições, a distribuição das quantidades mesmo. Às vezes o paciente come uma quantidade bem pequena de comida no almoço, e aí quando eu coloco uma quantidade de vegetais, geralmente do grupo B, que é o que tem menos caloria, a pessoa assusta. Porque às vezes, por exemplo, 100 gramas de brócolis vai ter o quê? 25 calorias, 40 calorias. Agora de cabeça eu admito que eu não lembro. Mas ele assusta, que fica... Gente, mas é muita coisa, como que eu vou comer isso tudo? Então, trabalhar com o paciente também essa questão de que volume não necessariamente é caloria. Volume pode ser nutriente, pode ser aquilo que está faltando para ele melhorar qualquer que seja o aspecto que ele esteja procurando melhorar. E um outro detalhe, né, Gabi? Nem tudo que é saudável pode ser comido também assim à vontade, né? Exatamente. Tudo que é excesso faz mal, até água. Né? Então, o ideal é você ter um equilíbrio entre as suas refeições de todos os nutrientes e também se permitir a questão social do alimento. Eu gosto de trabalhar muito com paciente que você está de dieta, está fazendo uma restrição calórica, sim, mas isso não te impede de no fim de semana você sair com seus amigos, você curtir um almoço em família, você sair com seu cônjuge. Tudo isso faz parte da rotina do paciente também. Então, é importante trabalhar que seja 1, 2 refeições, não vai fazer um estrago muito grande. É ele saber dosar o quanto que essas ocasiões especiais vão acontecer. E se preparar anteriormente para isso. E essa parte social também é autocuidado, né? Sim. Então a gente tem que olhar muito nesse sentido, né? E eu acho que é uma coisa também que eu gosto muito na metodologia que a gente trabalha, né? É que é altamente personalizado e individualizado aquilo que a gente vai trabalhar com o paciente. Porque é isso, né? Se é um paciente que muitas das vezes, né, ele tem muitas questões sociais, eu tenho uma paciente
que o trabalho dela exige estar em momentos sociais que sempre tem uma questão de alimentação, né? Ou são jantares de negócios, ou são almoços de negócios. Então, assim, né, no caso a Gabi iria olhar para ela e ver a necessidade dela específica e adequar aquilo ali, né? Quais estratégias que eu vou poder utilizar? Porque ela não vai poder deixar de estar nesses ambientes, né? Porque ela precisa, é o trabalho dela, né? Então, esse foco que a gente tem, né, transdisciplinar, é muito individualizado e personalizado para aquele paciente, né? Para as necessidades que ele tem, né? Então, eu gosto de falar que é um trabalho em conjunto nosso, mas também do paciente, né? Eu falo que a gente é o especialista técnico, ele é o especialista na vida dele. Então a gente vai avaliar com o paciente qual momento que ele tá. A gente vai, né? Vai prevenir? Ou a gente já vai tratar alguma coisa que já está ali, né? Então isso tudo precisa desse olhar, né, em conjunto. E aí eu acho importante, né, esse trabalho que a gente faz aqui justamente por conta disso. Porque de repente uma paciente vai, ou um paciente, né, vai na Gabi e tem pressa de ver resultado, né? Ou, né, pode não ser com a Gabi também, pode ser na parte de atividade física, né? Mas enfim. E aí, de repente, desiste, né? Porque passou um mês e não chegou ao ponto que queria. E eu acho que o trabalho da psicologia, né? Por isso que a gente colocou até no nosso programa de tratamento, né? A psicologia atua muito no início, justamente para poder ajudar nesse processo de mudança, né? Entender as dificuldades que acontecem, trabalhar muito a motivação do paciente também, não é isso? Sim, calibrar essa expectativa que o paciente chega, né? Porque a gente precisa... porque isso é parte da motivação, né? A expectativa que o paciente tem e a realidade dele alcançar. Então precisa estar calibrado. E a gente vai trabalhar ali com isso, com ele, né? E também muitas das vezes a história, né? Tantas tentativas anteriores que ele já teve fracassadas, né? Que às vezes foram formando crenças ali que atrapalham ele a se empenhar, né? Então eu sempre falo assim, né? Até com os profissionais da saúde, de que às vezes os profissionais falam, mas esse paciente não está motivado, não tem nada que eu possa fazer por ele. Não, pelo contrário. É com né? ele, né? A gente tem sim, né? A motivação, ela pode ser trabalhada, né? E eu falo, a psicologia, ela tem um papel muito importante, mas não só, né? A Gabi também estuda motivação, sabe? A psiquiatria também, né? As outras áreas também. Então, isso é muito importante, porque a gente vai estar junto, a gente não vai estar olhando, é só passar ali uma dieta, uma atividade física e pronto. Não, mas o que, né? O que aquilo desperta naquela pessoa, né? Qual que é a dificuldade, né? Isso a gente tem que entender. E até a Gabi apontou ali, né, um dos problemas que a gente encontra, né? Porque às vezes o paciente está motivado, ele quer fazer, mas aí em casa, a família, né? Ninguém colabora para que isso aconteça, né, Gabi? Eu acho que quem cuida, né, de um paciente, agora nós vamos falar, né, eu vou falar especificamente dos pacientes mesmo psiquiátricos, né, quem cuida dos pacientes muitas vezes deixam de cuidar de si mesmos, né, pensando neles, a gente está aí com um novo projeto, né, de fazer os grupos, o método dia, no caso, em grupo, né, que é para a gente trabalhar com familiares de pacientes, onde a gente vai levar esses conceitos que a gente tem no método dia, né, para não só um grupo psicoeducativo, mas um grupo também que mostre que a mudança do paciente, ela depende também da mudança dos familiares, né, de quem está ali dentro de casa com esses pacientes, né. Sim. E é interessante, eu quero trazer aqui, né, uma historinha para mostrar a importância disso. Uma mulher levou o filho até um sábio e pediu a ele para que o sábio, né, falasse com o filho para ele não comer mais açúcar. O sábio virou para os dois e falou assim, vão para casa e voltem aqui daqui a 2 semanas. Passaram as 2 semanas, a mãe voltou lá com o filho, o sábio virou para o menino e falou assim, não coma mais açúcar. Aí a mãe, agradecida, mas ao mesmo tempo muito perplexa, né, virou para o sábio e falou assim, mas por que você me pediu 2 semanas
se era só para falar isso com ele, né? Aí o sábio, sabiamente, respondeu para ela, né, que até há 2 semanas atrás ele comia açúcar. Então, é isso que a gente Sim. vê por aí, né? Então, meninas, a gente está caminhando aí para o final desse nosso episódio, mas antes disso, eu quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar do que a gente está conversando aqui. E agora sim, eu quero pedir a vocês para deixarem uma mensagem final aí para quem está com a gente até agora. Sim. Queria agradecer, Adriana, primeiramente aí o convite e dizer que o autocuidado ele é extremamente importante, né? A saúde é um bem muito precioso que a gente tem, né? Então, de você pensar em pequenos passos, né? Às vezes a gente não vai conseguir fazer muitas mudanças, mas de valorizar aquilo que você pode fazer. Às vezes é uma coisa mínima, mas que vai trazer um bem muito grande, né? Às vezes o nosso autocuidado, ele não perpassa, às vezes, por muitas coisas que a gente faz demais, né? Eu trabalho demais, eu cuido muito, né? Tenho muitas pessoas para cuidar, mas às vezes passa pelo que a gente faz de menos. Então, às vezes a gente faz de menos sentar e comer, né, com calma, ter uma qualidade de sono, às vezes cuidar da sua espiritualidade, da sua religiosidade, né? Então, todo mundo precisa de manutenção. A gente faz manutenção em tudo, né? No carro, na casa, no consultório, né? E a gente também precisa de manutenção, a gente também precisa de cuidado, né? Então, é esse o recado. Bom, queria agradecer o convite também e lembrar vocês de que o autocuidado não precisa ser perfeito, ele só precisa ser constante. Você fazer um pouquinho de autocuidado todos os dias é muito mais válido do que você fazer um ato muito grande, bem esporadicamente. Então, lembrem de cuidar de você também é importante. Eu sei que cuidar dos outros é mais fácil, mas lembre-se que você também é importante. Bom, meninas, quem agradece, na verdade, sou eu, tá? Obrigada por vocês estarem aqui, Gabi, Karine, e obrigada a você, né, que esteve conosco até agora, e eu reforço o que eu disse já mais cedo. Autocuidado não é egoísmo, é amor próprio. Agora, se inscreva no nosso canal, curta esse episódio e compartilhe. E até o próximo, quando a gente vai falar sobre alimentação emocional. Até mais!